Estamos de volta, é a TV Interior cada vez mais próximo de você. Pessoal, a gente sabe, né, tivemos a exposição de Cordeiro e agora a exposição de Macuco está chegando aí. Muitas festas aqui em nossa região, principalmente Cantagalo, né, aniversário de Boa Sorte, aniversário de Santa Rita da Floresta. E graças a Deus, Jurinha está sempre aí pelos palcos da vida, né, apresentando as atividades, as festividades, melhor dizendo, do nosso município principalmente. Gente, nesse segundo bloco do nosso programa, eu converso com o Alex. Ele, junto com o Dequian, faz um trabalho muito bacana, levando assim os jovens, né, que têm dependência química, aqueles que ultrapassam um pouco na bebida, nas drogas, e pelas ruas da cidade, eles fazem um trabalho voluntário muito bacana. Isso já vem de tempo. Então eu converso agora com o meu querido amigo Alex, né, fizemos essa matéria lá, né, no projeto Mão de Luva, e você acompanha aqui agora no nosso programa. Olha que bacana, hoje encontro aqui meu grande amigo Alex, né, de infância, né, conhecido, ele que está sempre ligado ao pastoral da igreja, né, aqui no Santíssimo, em Cantagalo, e ele faz um trabalho muito bacana. É por isso que nós da TV Interior estamos procurando sempre levar esse tipo de assunto pertinente em determinados aspectos, né, principalmente quando há dependentes em casa, nas ruas, ou as pessoas que precisam de um apoio. E hoje o Alex faz esse trabalho muito bem. Alex, satisfação de estar falando com você aqui na TV Interior. Amém, obrigado. Então eu vim aqui para poder passar um pouquinho dessa experiência, né, que eu vivo nessa realidade de cuidar de dependentes químicos e tentar conscientizar também a nossa sociedade da necessidade da ajuda que a gente precisa da sociedade para a gente fazer um trabalho eficaz, né? Que essa é a nossa grande dificuldade, ter um trabalho eficaz hoje na recuperação. Certo? Exato. Você tem um grupo, como que é o seu trabalho, como que é essa sua participação junto para ajudar, não só os jovens, né, mas aqueles que estão ligados às drogas, ligados, né, à bebedeira e que andam por aí perambulando, que às vezes não sabem nem o que fazer. Eu acho que essa é a orientação, esse é um trabalho que você faz para poder resgatar essas pessoas, né, Alex? Então, o trabalho, a base do nosso trabalho hoje está vinculada à pastoral da sobriedade, que é uma pastoral da Igreja Católica. Ela foi criada para cuidar do dependente químico. Depois ela abriu um pouco mais, estendeu um pouco mais o seu campo de trabalho para cuidar também das pessoas que tinham pecados que levavam ao vício. Então, o cara que é viciado em celular também, o cara que é viciado em chocolate, qualquer tipo, não só na dependência química. E depois da pandemia, para cuidar também das pessoas que tinham qualquer tipo de transtorno, depressão, ansiedade e tudo mais. Só que aqui em Cantagalo eu fechei o trabalho com o dependente químico. Então eu me juntei com um grande irmão, Dequian, você deve conhecer. Dequian, daquela Dexel, até fazendo um comercial aqui para ele, porque ele merece. Isso. E a gente se juntou nesse trabalho. Então, assim, a gente reconhece que a primeira coisa que o dependente químico perde é a dignidade humana. Que certo? A partir do momento que ele não consegue se controlar, acaba perdendo esse sentido, né? Vamos dizer sentido, assim. Isso. E também, a gente fala assim, o norte, a direção da vida dela, sabe? Então, a gente cuida de pessoas hoje, Juraci, por exemplo, que vieram de cidades muito distantes, que estão morando na nossa cidade hoje e não tem nenhum parente. Então, muitas vezes, a pessoa encontra na droga a única companhia que ela tem. Então você precisa cuidar de uma série de coisas, não é só a dependência química, certo? E aí o que acontece? Na pastoral de sobriedade, a gente praticamente cuida da questão espiritual, que é dar esse norte. Nós acreditamos na igreja que Deus é que dá esse norte para as pessoas. E é Ele que recupera essa questão da dignidade humana. Ele coloca vocês num caminho que sabe que tem possibilidade de ajudar e de apoiar, né? Isso. Porque, não como você está falando, porque muitas vezes a gente acaba criticando, julgando, vê as pessoas, mas não sabe. O cara pode ter tido até condições melhores, mas até por se atacar, por ter assim, a noção enfraquecida, às vezes acaba caindo numa situação dessas. Não, sim, sim. E uma das coisas assim que muitos nos chama a atenção e que às vezes é difícil para as pessoas entenderem é o seguinte: é que muitos desses jovens, ou quase todos esses que nós cuidamos hoje, não é por falta de querer. As pessoas falam, ele não sai das drogas porque ele não quer. E não é isso. Às vezes a pessoa quer, mas ela não tem mais força. Uma mão estendida, né? Ela não tem mais força, sabe? E o que a gente reconhece? Embora a gente saiba do poder de Deus,
a gente entende que Deus também criou a ciência. Então, isso que falta hoje para o nosso trabalho, sabe? O psiquiatra, porque às vezes a pessoa precisa de um remédio, né, de abstinência, é só o psiquiatra que pode dar esse remédio. A gente precisava de um acompanhamento psicológico também, às vezes a gente não tem isso, às vezes precisa de médico, a gente não tem isso. E a gente fica ali, né? A gente pede um dinheiro aqui, a gente vende rifa ali, tudo, para a gente poder fazer esse trabalho. Angariar fundos para poder manter esse trabalho. Manter esse trabalho. Sabe? Vocês hoje, aonde que é a localidade, onde que as pessoas, há um local, né, específico para levar essas pessoas? Então, é muito difícil a gente conseguir convencer a pessoa dela ir para uma clínica, por exemplo. Hoje eu tenho um vínculo com 3 comunidades terapêuticas, né, de recuperação de dependência químicas. Uma em Friburgo, uma em Italva e uma em Conceição de Macabu, né, que eu tenho vagas minhas próprias lá. Então, se alguém aqui pedir para ser internado, eu já tenho esses lugares. E eu tenho uma comunidade em Guapimirim, que é quando mulheres... Bem longe. Quando mulher pede, né, para ser internada, que esse trabalho é sempre feito separado. Aqui em Cantagalo nós nos reunimos no FAC todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, né, onde a gente segue os passos, que é muito próximo daquilo que o AA tem, né, admitir, confessar, né, que são os passos da Pastoral de Sobriedade também. E a gente sempre está juntando meios para levar esses jovens para retiros de igreja, sabe? A gente está sempre levando ele para retiros, sabe? Inclusive tem um agora, dia 4 em Macuco, nós vamos levar todos eles também. E eles abraçaram esse meio, só que eles têm essa dificuldade, né? Porque eles são meio que deixados de lado, vistos como vagabundos, como safados, que não querem nada. A maioria vem de fora ou aqui mesmo você encontra, além que você já falou, tem muitas vezes que vêm, ficam perdidos pela cidade, não só Cantagalo, Cordeiro e a região, mais de fora ou daqui? Então, hoje nós trabalhamos exclusivo com o Cantagalo. Nossa intenção é que nós possamos cuidar. Mas aqueles que vêm, às vezes, acabam. Não, com certeza. Vocês vendo a situação deles, né? Não, Lógico que vocês vão abraçar, né? Às vezes muito vem familiar, né? Os familiares vêm procurar muito a gente, pedindo ajuda, porque eles não sabem mais o que fazer, né? E geralmente os de casa não conseguem fazer um trabalho dentro de casa mesmo, né? Nunca é bem visto. Então, assim, a gente também faz visitas nas casas, né, para conversar com as pessoas, para saber. Porque muitas vezes também acontece, Juraci, a família vê o mal que a pessoa está vivendo, mas a pessoa não vê aquilo como mal para ela. Sabe? Eu pergunto e acaba se agravando cada vez mais. Mas para ela tá bom. Às vezes ela precisa. Hoje em dia eu percebo assim, a experiência me ensinou o seguinte: às vezes tem que chegar no fundo do poço. Enquanto não chega no fundo do poço, a pessoa não dá aquele tino que ela precisa sair daquela vida, sabe? E também existem outras realidades que são mais sutis também, assim, que hoje a gente tenta cuidar, que é o seguinte: às vezes é aquela pessoa que todo dia toma uma cerveja, digo assim, 3, 4 cervejinhas todo dia, e deixa às vezes o familiar em casa e está no bar com os amigos. Todo dia isso, todo dia isso, todo dia. Muita gente aqui na nossa cidade que faz isso. E todo dia. Só que essa pessoa, como ela toma uma quantidade limitada de cerveja e não fica doidona caindo pela rua, ela não se sente dependente. E existe o outro lado da coisa, né? Que às vezes beber alguma coisa, está naquela situação, mas existe o outro lado dela de poder se tratar ativamente. Não, sim. A gente percebe assim, é um trabalho separado para o alcoolismo e outro trabalho para as demais drogas. É um trabalho que ele é feito separadamente. Sabe, hoje o álcool, por causa da liberação também, por ser uma droga fácil de encontrar, e ninguém vai te olhar com um olhar ruim se você estiver bebendo. Se estiver cheirando, todo mundo fala, tem um cara cheirando ali. O estilo da pessoa muda totalmente, né? Então, exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa se torna agressiva, certo? Vai perdendo, às vezes, emprego, oportunidades, sabe? Tinha uma condições de vida, às vezes aquilo já vai diminuindo, né? A situação, principalmente quando a gente pega um país que nós estamos hoje, né? E que estamos tentando consertar isso aí, lutando com cordas e mais cordas, né? E correntes, e aí às vezes ela acaba, se você não procurar se fortalecer, acaba se arrebentando, né? Com certeza. E assim, a parte interessante que as pessoas acabam se vinculando muito, tanto a mim quanto ao Deikian, é porque nós viemos desse mundo também, sabe? Eu fui usuário de drogas durante muitos anos da minha vida, né? E
há poucos meses atrás eu perdi o meu pai, que também uma vida inteira, né, bebeu. E nosso saudoso Taião, né? Isso. Muita batalha aí na prefeitura. Um grande jogador de futebol, né? Todo mundo conhece. Quem não conheceu o Taião, aquela figura que só vivia rindo, cantando, dançando. Quantas festas já apresentei aqui, Taião dançando, né? Mas fica na lembrança, né? Mas é uma coisa que eu tenho certeza que se você pudesse ter tirado do teu pai alguma coisa que ele, né, ele gostava de tomar lá sua catuaba com conhaque, aquela coisa, mas a gente não diz que morreu por isso, mas nem eu sei, mas às vezes a própria bebida acaba levando o cidadão, né? Não, com certeza. Então assim, eu presenciar os últimos meses do meu pai ali, que eu estava com ele ali no hospital, sempre com ele ali, eu pude perceber o quanto que o álcool destruiu também o meu pai, né? Então assim, e eu não quero mais, assim, se eu pudesse, né, tiraria todo mundo das drogas, né? Como dói meu coração, às vezes eu passo na frente da prefeitura da nossa cidade ali, né? Tá aqueles meninos ali. Vê ali na Praça do Felipe João. Às vezes bebem uma quantidade absurda de cachaça. Passa no São José, você vê aquele pessoal ali. A gente passa, a gente vê. Você vai em Cordeiro, você vê naquela praça ali, as praças bonitas. E as pessoas também bonitas e pessoas que a gente quer no coração da gente. Com certeza. E às vezes caída, estão mesmo brigando. E, né, deve doer muito no coração de vocês de não poder, de tentar levá-los e às vezes não conseguir tirá-los dali. Né? São assim, pessoas boas de coração, sabe? E que a gente percebe o quanto que as drogas mudam ela naquele momento ali, sabe? Então assim, a gente tem algumas situações hoje assim que às vezes o nosso poder público não sabe. Isso é uma coisa que também me entristece um pouco no poder público, sabe? Mas assim, só um detalhe, né, disso que eu tô assim, poxa, nós temos um jovem que nós estamos cuidando hoje, que nós já encontramos ele várias vezes dormindo abraçado ao vaso sanitário da rodoviária, sabe? Porque tá muito frio, ele deita ali e dorme. Então assim, não é também povo, não precisa ser cuidado também, né? E eu, na necessidade de poder ajudar alguns desses jovens, eu fui na Câmara Municipal pedir ajuda, né? E encontrei um dos vereadores e ele se propôs, Alex, vamos ver o que a gente pode fazer e tal. E eu, na minha experiência, eu propus que a gente pudesse montar na cidade um conselho municipal de prevenção às drogas, né? Mas segundo o que chegou para mim, também não sei se tudo é assim, as coisas que têm gastos financeiros, às vezes a prefeitura não quer fazer, certo? Porque a gente vê, inclusive em determinadas cidades, né, até alguns albergues. Sim. Possam ficar, dormir, sair, entendeu? Agora, aqui, infelizmente, a gente não temos. Não temos. Agora, Alex, outra coisa que chama atenção, né, cara, quando a gente fala, principalmente dentro de casa, cidadão, às vezes, hoje, por falta de emprego, como nós começamos a falar aí no começo, a gente vê que a falta de atenção dentro da própria casa acaba deixando. A gente vê que hoje tem família que às vezes você está em casa, um está no celular, o outro não quer saber de nada, né? E como você falou, ao reparar alguma coisa que esteja acontecendo, que você possa levar ao conhecimento de alguém que possa fortalecer e ajudar, às vezes acontece, porque hoje, eu não vou dizer diretamente celular, né? Mas a falta de atenção que existe da própria família, né? Não, sim. Acontece muito. Hoje muitas são as razões que levam o jovem hoje, ou até mesmo o adulto, né, a ir para esse lado, né? E muitas vezes tem a ver com isso, a falta de atenção. A gente costuma dizer assim, né, que existem fatores de risco e fatores de prevenção, proteção. O principal fator de risco também está relacionado ao principal fator de proteção, que é uma família bem estruturada, sabe? Os pais que impõem os limites, né, que dão as condições, que conversa, que tem um bom relacionamento com os filhos, é um fator de proteção. Quando você tem uma família que não tem nada disso, que não sabe muito bem como conversar, que deixa muito livre, muito liberal, geralmente é um fator de risco, geralmente esse jovem vai entrar para o mundo das drogas. Porque tem a questão da curiosidade também, né? Algo que eu costumo sempre dizer nas palestras é o seguinte, e isso assim, tem que ter muito cuidado quando falar isso. As drogas, elas não são ruins na questão do prazer. Se fosse ruim, ninguém usava. Verdade. Né? Então assim, mas as consequências são ruins, sabe?
partilhando um pouquinho rapidamente sobre minha vida, por exemplo. Eu não tenho nada, sabe? Eu não conquistei nada, sabe? Hoje, assim, eu vejo que Deus que está me dando as coisas, mas eu não conquistei nada porque eu vivi uma vida inteira no mundo das drogas, hoje, né? Eu te pergunto, está com quantos anos? 37. Quer dizer, com quantos anos mais ou menos você começou a usar e depois o que fez para que você, né, saísse dessa situação? Então, eu comecei a beber com 12 anos de idade, né? Comecei a beber com 12 anos de idade. E aí com 13 para 14 anos eu conheci maconha, loló, né? E com 16 anos conheci a cocaína, né? Quando completei por volta de 24, 25 anos eu conheci o crack, né? E cheguei a um estado que eu não me aguentava mais. Eu ia ser internado, eu tinha pedido minha mãe para ser internado num lugar, que é Fazenda Esperança, em Macaé. Só que aí me chamaram para o retiro de igreja e graças a Deus ali eu consegui dar uma mudança na minha vida, né? E assim, as consequências foram muito ruins, sabe? Assim, e hoje eu vejo, né? Eu vou dar um exemplo de um jovem hoje que está aí, graças a Deus, está limpo, está vivendo, que é o Sandrinho, que todo mundo conhece, né? O Sandrinho do Felipe João ali, né? Nós levamos ele para um retiro, ele está há 4 meses sem beber, está trabalhando, né? Está conversando bem ali, mas ele sempre foi um homem trabalhador e poderia ter conquistado muita coisa, sabe? É um pouco disso, a gente perde um pouco da nossa vida, né? O Sandrinho ficava aí no meio dos carros, doidão, aquela coisa, quem conheceu, quem imagina o que a gente está falando, esse, né, do Felipe João, e hoje, graças a Deus, essa palavra é almas para Jesus, vamos dizer assim. Jesus, né? Com certeza, sabe? E hoje ele também tenta incentivar o pessoal que ficava com ele ali, sabe? E isso é muito gratificante pra gente, sabe? Nós temos algumas vitórias nesse sentido, algumas batalhas ainda profundas nós temos ainda, sabe? É muito triste, principalmente, ver eles sendo humilhados, sabe? Então, assim, hoje eu preciso de muita ajuda, sabe? Assim, para conseguir fazer um trabalho eficaz. Por exemplo, eu não tenho um lugar para levar eles, porque às vezes a gente leva ele para o retiro, quando chega eles chegam decididos, mas eles voltam para o mesmo lugar. Muito perto, você acha que próximo da cidade, próximos a bares, próximos de, às vezes, locais que às vezes você sabe que tem o respaldo de drogas. Então, quanto mais você tirá-los dessa circulação, seria melhor, né? E você, como você já falou no começo, esbarra na situação de condições. Então, para você que está nos ouvindo, você que é empresário, você que é político, você que conhece, sabe, vê e ainda não deu tempo de você fazer, eu não vou dizer que você não fez nada, ainda não deu tempo de você fazer. Procure o Dequian, procure o Alex, tenta ajudar, porque só aquele que tem o seu familiar dentro de casa sabe da situação e da dificuldade que se tem, e hoje a gente vê umas pessoas como eles tentando fazer, tentando resgatar. Você entendeu? Você até me emociona aqui, porque eu conheço, eu sei, eu vejo. Você que passa pelas ruas de Cantagalo, não só Cantagalo, como Cordeiro, Macuca, enfim, você vê aquela pessoa lá, né, precisando de uma mão, de um braço, um amigo. Tá aí o que o Alex está falando com a gente aqui na nossa TV Interior. Eu acho que o nosso objetivo sempre foi procurar orientar, levar até as autoridades, levar até você que conhece, você que tem seu filho, né, o seu irmão, seu tio, ou sei lá, alguém dentro da sua casa ou vendo pelas ruas essa situação. Que o país passa por esse momento. Mas o momento melhor de todos nós é nos abraçarmos como o Eduardo, como nós da TV Interior, como o Alex, como o Dequian. Eu tenho certeza que tem outros como a ACD também, lá em Cordeiro, né, o Joésio, faz um trabalho bacana lá em Monerá. Eu, inclusive, tenho pouco tempo, meu sobrinho Ossi foi parar lá na cidade do Carmo, também, né, no retiro, ficou quase 3, 4 meses. Posso falar o nome dele, que ele sabe que é exemplo hoje pra gente. Então, esse é o nosso papo hoje aqui, de poder resgatar. De poder, quem somos nós para salvá-lo? Quem salva é Deus, né? Quem dá uma oportunidade é Deus. Mas se não tiver ninguém que Deus nos mande aqui para baixo para poder abraçar, fica difícil, né, Alex? Não, com certeza. É por isso que a gente pede, aproveita esse momento, gostaria que você pedisse mais apoio. Vamos apoiar. Quem sabe, né, mais para frente aí numa localidade aí tenhamos aí uma casa que possa servir de recuperação para essas pessoas, conquistada por você, empresário, conquistada por você, político, né? Então vamos abraçar essa causa, porque eu tenho certeza que é de grande valia, irmão.
Exatamente, assim. Para não ser a hora aí, da hora que for, você pode ir também, né? Porque a gente está aqui batendo papo esse papo a gente vai levando, porque tem muita coisa para se falar. Dentro de um só programa, eu tenho certeza que não dá para se fazer. Mas aqui está um pouquinho de nós, né, procurando passar para você a realidade da vida. E nós moramos no interior, né? No interior aqui, Alex, você sabe que a gente, né, é mais de abraçar, passar ali, falar um oi com todo mundo, bom dia, boa tarde. E às vezes a pessoa passa e vê aquele cidadão caído lá. Vou dar uma boa tarde para esse cara aí, que esse cara tá dormindo, bêbado desde ontem, ou drogado. Ah, deixa ele por aí. Não, e vocês não, vocês estão abraçando essa causa, né, irmão? Quer dizer, já vem abraçando já há um bom tempo. Um bom tempo, né? Então, assim, às vezes acontece, a gente leva para dentro da nossa casa, entende? Hoje eu e o Dequian, às vezes, dependendo de determinada situação, a gente pega e leva para dentro da nossa casa, porque a gente não tem um lugar para onde a gente pode levar esse jovem. Entende? Porque, como eu falei no começo, assim, a gente tem clínicas que é parceira nossa, só que a clínica só aceita se a pessoa quiser. Às vezes esse jovem que está aqui, ele não quer ser internado, mas ele quer um lugar diferente para ele viver. E a gente sabe que uma clínica mesmo hoje, ela depende. A gente vê que tem clínica que de repente você tem que ter um valor até para que a pessoa entre e fique 2, 3, 4 meses, né? Você tem que dar pelo menos lá uma, né? Porque o cara, às vezes, porque a pessoa, eu não sei se você pode falar melhor para mim, porque às vezes você leva a pessoa e a pessoa quer vir embora, quer sair, ela tem que ficar lá no local. Ela tem que querer ficar, você não obriga ninguém. E, né, então, isso é bom explicar. Então, assim, as comunidades que a gente trabalha, todas elas têm um tempo mínimo de 9 meses. Então, com 3 meses, a pessoa já está completamente sem drogas no organismo. Os outros 6 meses que ela permanece lá tem a ver com a questão da recuperação psicológica, desse reconhecimento da dignidade humana que ela perde, sabe, de um foco, porque ela vai. Depois nós temos que reinserir essa pessoa na sociedade. Tudo é um processo para aquele. E esse reinserir essa pessoa na sociedade também é trabalhosa, porque é pessoa que a pessoa viu na rua, bêbada, caída, e para você conseguir emprego para essa pessoa é difícil, né? Então a gente às vezes precisaríamos também de um lugar onde que pudesse dar um emprego para essas pessoas, sabe? A nossa ideia é que nós pudéssemos ter uma casa onde as pessoas pudessem dormir lá, só dormir, ou se a pessoa não tem alimentação, vai lá, a gente tem um almoço para servir essa pessoa, e logo depois de manhã ele sai para trabalhar, de noite ela voltasse para aquele lugar, entende? E tem uma palavra, eu tenho certeza que lá uma palavra com Deus, ler uma Bíblia, refletir, aprender, até tocar um instrumento, aprender, se abrir mediante a você. É isso. Tem uns que gostariam de estudar, sabe? Que gostariam de estudar e tal, de poder abrir essas possibilidades também de estudar. Hoje eu faço um trabalho de prevenção das drogas nas escolas, faço palestras nas escolas de prevenção. Bacana. Porque eu reconheço também que é mais fácil prevenir do que recuperar, que a gente vê o trabalho que dá recuperar depois, sabe? E graças a Deus aqui em Cantagalo os diretores têm acolhido bem a proposta, sabe? Todos me conhecem, né? Então, assim, tem abraçado bem essa proposta. Mas é um trabalho que tem que ser contínuo também, não adianta eu ir lá uma vez no ano e fazer uma palestra e achar que isso vai resolver. Então, assim, mas tudo é gasto meu, sabe? Eu não estou dizendo aqui que, eu faço de coração, sabe? Porque eu quero tentar tirar o máximo de pessoas dessa vida. Então é preciso reforçar, mas precisamos de ajuda, Alguém né? que reconheça, que veja e fala assim, poxa, olha o trabalho do cara, olha as pessoas como é que estão. Aqueles que estavam de um jeito, olha o jeito que o cidadão hoje volta para estar no meio da sociedade, não é mesmo? Então, é isso aí, Alex. Alex, então para a gente encerrar, já estamos com o tempo basicamente aí esgotado. Irmão, a gente vê que hoje, eu sei que você é ligado junto à Igreja Católica, né? Isso. E a gente vê também que existem as igrejas evangélicas, são pessoas que trabalham hoje, são muitas igrejas espalhadas, né? Que também pode dar o seu apoio, o seu aval, te procurar. Eu gostaria que deixasse aí o seu contato, né? E aos familiares que quiserem, né, entrar em contato com você. Né? Então, eu tenho um Facebook, né? Que é Alex Rosa. Tem o Instagram também, Alex Sobriedade, né, tudo junto, Alex Sobriedade, @Alex Sobriedade, né? E meu telefone é 22, né,
981 13 31 22. 981 13 31 22. Pode ter contato para quem precisar de ajuda, para quem quiser nos ajudar também, né? Nós vamos levar agora, são 10 jovens para o NECA agora, então a gente tem que pagar a ficha desses jovens, então assim, quem puder ajudar a gente agradece imensamente, né? E para a gente que faz trabalho de forma religiosa, a oração de vocês para a gente é muito importante, para a gente não desanimar, né? E faço um clamor aos políticos da minha cidade, né? Por favor, não tenham ciúme, se um me ajudou, o outro ajudou, poxa, eu preciso da ajuda de todo mundo. Inclusive, só falar disso aqui, alguns deputados me procuraram, alguns deputados, candidatos a deputados, alguns que já são deputados, ficaram sabendo do meu trabalho, me procuraram, e eu até conversei com o Duda sobre isso, e falei que eu não boto a cara, né, com quem que eu tô, exatamente porque eu preciso da ajuda de todo mundo, e às vezes se eu recebo a ajuda de um, o outro não ajuda mais, a gente precisa de ajuda de todo mundo. É verdade. Então é isso. Então é isso aí, gostaria de agradecer aqui o Instituto Mão de Luva, né, Eduardo, que realmente, né, o senhor Celso Freuchard, né, que está sempre também ajudando, apoiando a nossa região e junto com a nossa TV Interior. E a você, Alex, que Deus continue te abençoando. Eu costumo dizer para você que está em casa, né, às vezes está nervoso, está ansioso, né, está apreensivo, tá, né, sempre dentro de casa com aquele ar de que, poxa, eu não vou conseguir aquilo que eu almejo, que eu quero. Você vai conseguir sim, com a força de Deus, ajudando, apoiando, né, e está abraçando as causas, porque é tão bom a gente olhar para o próximo, né, Alex? Agradeço a sua participação aqui na TV Interior e deixo sempre as portas abertas para que possamos estarmos sempre, né, levando ao conhecimento daquele que necessita do apoio, de ajuda aqui dentro do nosso canal. Muito obrigado, fica aqui meu agradecimento também, Juraci, Duda, pelo convite, e esse é o tipo de primeiro apoio que eu tive e que eu agradeço muito, que agora as pessoas vão conseguir visualizar um pouco melhor o trabalho que nós estamos fazendo. Tá ok, muito você obrigado. Pode entrar em contato com a gente também, TV Interior, né, o programa Juraci Vieira, você pode ligar 981520034 e falar com a gente também. Grande abraço, TV Interior, a sua segunda casa é aqui. Mais um intervalo comercial, tivemos aí com o Alex, né, que falou pra gente, né, ele também que foi dependente químico e hoje está aí, né, ajudando a resgatar vidas, que é o seu papel também. Ajude ele nessa trajetória, ele, o Dequian, né, veja pessoas têm que ir para uma clínica, se tratar, se cuidar, porque a vida hoje não está fácil, não é isso? A gente volta já com muito mais com o terceiro e último bloco do nosso programa.